O verbo da vida é luz. O Antigo e Novo Testamento testifica, né, o amor fraternal, onde não devemos amar o capitalismo, as coisas apenas materiais, né, buscar esse espírito que ronda hoje, né, da busca incessante pelo sucesso que tanto nós almejamos para nos dar poder, né, possibilitar mais conforto para os que amamos, para nós mesmos, né, uma vida mais tranquila, uma vida de refrigério, talvez que nós acreditamos, né, ser de refrigério, de aceitação, de não rejeição. Porém, o que testifica, né, esse amor fraternal é justamente o contrário, né? Então, o espírito do anticristo, ele, seja pelo espírito, né, sejamos ungidos, por exemplo, pelo espírito, né, a ponto de percebermos, né, esse sentimento. Então é interessante nós percebermos que João, tido como o discípulo do amor, né, ele vem aqui no capítulo 1 e 2, né, ele faz um prólogo, né, sobre o verbo da vida e a comunhão com Deus. Ele fala o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto como nossos próprios olhos, né, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vós lá anunciamos a vida eterna, a qual está com o Pai e nos foi manifestada. A que temos visto e ouvido e anunciado também a vós outros, para que igualmente mantenhais comunhão conosco. A comunhão com o Pai, né, e com o Filho, Jesus Cristo. E aí ele fala que ele escreve, né, com alegria, ele escreve essas coisas, né, com alegria e para que nós também, né, estejamos, né, alegre, para a nossa completa, até essa colocação dele, né, para a nossa completa alegria. Então deixando claro que ele criou-nos para uma comunhão. Ele não criou nenhum desses sistemas que estão aí, né? Tanto o financeiro quanto todos os sistemas que regem hoje. Estou até aqui com um símbolo, né? Que eu coloquei. Algumas pessoas colocam a cruz e eu coloquei aqui de propósito, né? Porque para mim este, na verdade, é o que simboliza hoje, né, tudo o que a humanidade corre atrás, toda a busca, tudo que mantém, tudo que realmente faz diferença, infelizmente, nos dias de hoje, né? E não a ideia do cristianismo, o ser cristão, como dizem, né? Porque o ser cristão, ser parecido com Cristo, é muito diferente do que nós vimos hoje, do sistema, né, que foi criado hoje. Então, é quase uma forma de, igual quando você dá uma contribuição para um mendigo, né, simplesmente para você se sentir melhor. Então, quando você se diz cristão, quando você às vezes vai num culto ou uma missa, né, era como se você quisesse simplesmente se sentir melhor. Mas no seu dia a dia você acaba com funcionários, com negócios, né, colocando, né, a força do dinheiro em primeiro lugar, que é o que realmente faz diferença no dia a dia. E Deus é a luz do mundo, o pecado é a confissão e a perdão e a propiciação, né, aqui descrita, o Antigo e o Novo Testamento como o amor fraternal, né, e ele fez a propiciação, né, como diz no capítulo 2 de João aqui por nós, e no 4 ainda, no capítulo 2 diz, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que entretanto guarda, né, verdade, tem sido aperfeiçoado, né, no amor de Deus. E
A vitória, né, sobre o mal é justamente isso, só que não é fácil, né? Não é fácil. Ele diz que não devemos, né, amar o mundo, porém nós acabamos por amar, e o anticristo ele vem com essa ideia, né? Ele diz aqui ainda que ele é o discípulo do amor, e eu acho interessante como ele fala, ele sempre fala, né, filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eles sairão de nosso meio, entretanto, não era do nosso, porque se tivessem sido nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para ficar manifesto que nenhum deles é do nosso. E aí no capítulo 3, né, ele diz aqui, né, Deus é Pai, é santo, e seus filhos também procuram esse processo, né, de santificar, porque ninguém vai ser como ele. Você vê que lá na hora ele fala que olhou, né, e não viu nenhum que fosse justo, porque justo é você saber que você precisa dele, você ser razoável a ponto de saber que você tem a necessidade de Cristo, né? E você passa a ser justificado por Cristo. E aqui no 3, Deus ele é Pai Santo, né? E o processo, cada vez que nós vamos passando por ele, né, para cada vez ser mais parecido com ele, amando os irmãos em Cristo e não o mundo e suas leis materialistas, os falsos profetas, pois Deus é amor e o amor dele ele se manifestou por nós, como nós devemos manifestar pelos nossos semelhantes, né? E ele diz aqui, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Então quando ele diz respeito ao mundo, é esse espírito, né? Essa ideia materialista, é um capitalismo selvagem, né? E amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Os filhos de Deus, existe não, a discrepância entre os filhos, né, do mal, o amor aos irmãos e o ódio, né, ao mundo, e os falsos profetas, os verdadeiros crentes, né? Então ele fala aqui que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanece em si. Então você vai lendo o livro de João aqui praticamente batendo nessa tecla, né? Que nós já vimos lá desde Romanos, Coríntios, Atos. Então é sempre essa ideia do Criador querendo relacionar com nós e nos cobrando, né? Esse além dessa santificação, desse processo, né, que a nossa carne ela é realmente falha, né, ela não existe perfeição nenhuma nela, e nosso espírito está pronto, mas ela sempre não está pronta, né, e o espírito vai voltar para ele, essa carne vai para o pó, vai para a terra, vai voltar para o pó, e nossa alma carrega essas bagagens, né, da nossa criação, da nossa vida, de como fomos moldados, e por isso só ele pode julgar. Então nós não devemos julgar nem a nós mesmos, nem aos outros. E no capítulo 4 aqui ele fala, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Né? E aí ele diz aqui que Deus é amor. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou, né, o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E é até interessante que nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como
propiciação pelos nossos pecados. E é interessante que quando ele faz isso, nós conhecemos o amor dele. Alguns indagam, né? Por que ele deixou que acontecesse, por que ele permitiu algumas coisas e tal. Mas é interessante que se não acontecesse nada do que aconteceu, né? Nós não conheceríamos o amor de Deus. Realmente nós não conheceríamos, né? O amor dele. E aí no capítulo 5 aqui, ainda em João, né? Ainda sobre o amor fraterno, os falsos ensinadores e como tratá-los e as saudações, né? Finalizando o capítulo 1 de João, no capítulo 5, né? Ele fala da fé que vence o mundo. Tendo aquele que crê que Jesus é Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque os mandamentos que ele passa não é para nos punir, não é para que nós sejamos punidos, né, ao não cumpri-lo, porque a lei vem justamente para mostrar o que deve, o que não deve ser feito. Mas todas essas admoestações são feitas porque ele quer o bem, né, de nós que somos filhos. E nós temos muita dificuldade em frear a nossa língua, nós temos muita dificuldade, principalmente nós, eu como psicanalista, né, eu falo que aos orais, né, as pessoas orais do excesso, é um traço de personalidade que tem muita dificuldade, né, em não compartilhar coisas, e não falar, né, e de coisas às vezes que pode criar problema entre nós seres humanos. Então assim, é muito difícil, e só buscando em Cristo essa sabedoria, né? E mesmo assim nós vemos a dificuldade, porque nós não somos perfeitos, né? Como Ele é. E o tríplice testemunho, né, sobre Cristo, este é aquele, né, que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com a água, mas também com a água e com o sangue e o Espírito, e que é o testemunho, né, é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, é Ele que nos admoesta, né, como é dito, né, Ele veio para trazer o juízo, a justiça, né, e então e a verdade. Então nós temos que ter isso. E ao errarmos, ao equivocarmos, ao sabermos que não somos perfeitos, nós temos que ser justo a ponto de aceitar que nós temos dificuldade, em colocar isso para Ele, né, das dificuldades que nós temos, em conseguir, e que só através da ajuda dele nós podemos conseguir, né? Colocar nossas falhas, confessar nossas falhas, mas crer em Cristo, crer que só através dele nós podemos chegar ao Pai, e isso torna-nos justos. E o poder da intercessão, né? Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tem a vida eterna, e vós outros que credes em nome do Senhor, do Filho de Deus, e esta é a confiança que temos com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, né? E aí aqui termina falando que Cristo é verdadeiro Deus e deve ser adorado. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos nos verdadeiros em seu Filho, né, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ou seja, não tem outra coisa, né, no lugar de Deus. E na segunda epístola de João, né, ainda sobre o amor fraternal e o bom exemplo, né, de vários fiéis, e no terceiro livro de João também ele faz saudação, e ele fala sobre vários exemplos, né, de pessoas que são realmente tidos como cristãos, fiéis cristãos, né? Então ele fala aqui aos presbíteros, no segundo epístola de João, né, sobre o amor fraternal. Ele diz aqui, ó, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai, né? O amor, no 6 aqui, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, que aí andeis nesse amor, né? Porque quando você tem esse amor, você ama a Deus sobre todas as coisas e ama seu próximo, não precisa mais de falar o que você deve e não deve fazer. Só isso aí é o bastante. O problema é que quando nós não temos isso, nós pecamos, né? E ele fala aqui sobre os falsos enganadores, né, que tem saído pelo mundo afora e tal, e faz as informações finais novamente. No terceiro, ele fala sobre o bom exemplo aqui. E é isso, né?
quando nós estamos, né, com pecados, cometendo pecados contra a nossa carne, contra o nosso corpo, isso nos afasta de termos intimidade, de sentar à mesa com o Pai, de poder ceiar com o Pai. Né? E você vê que alguns profetas tinham essa intimidade. Os reis, mesmo Davi, que era segundo o coração de Deus, né, que ele mesmo diz, ele teve momentos de silêncio. Só você lê Salmos que você vê momentos de angústia. E eles recorriam, né, às pessoas que tinham intimidades, que não estava pegada aqui a esse mundo materialista, né, e tinha maior intimidade com Deus. É a eles que eles recorriam. E na epístola de Judas, finalizando esse vídeo, né, desse estudo, desses dois livros de João, né, primeiro, segundo, terceiro, e Judas, que são livros pequenos, mas muito interessante, muito fechando, né, essa ideia que a gente vem desde lá de Coríntios, Romanos, as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, e sempre batendo nessa tecla. É dever cristão pelejar pela fé. Exemplo, né, de a punição aos ímpios que não aceitam a ideia de Cristo e nem a necessidade dele. Né? E a exortação e a doxologia, né, é descrita aqui em Judas, né? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, né, diz aqui, aos chamados, amados de Deus e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados, que nós precisamos disso, né? E é dever do cristão pelejar pela fé, ele diz aqui, né, acerca da salvação, que é salvar nós de nós mesmos, né? E ele fala sobre os ímpios, e os ímpios aqui é interessante a gente entender que são todos aqueles que não acreditam em Cristo, que não acreditam da necessidade dele. Porque os justos não é porque eles são santos, porque eles são perfeitos, porque diz que nem os anjos são. E lá em Apocalipse, o livro próximo que a gente vai estudar, vai falar lá num determinado momento, tem um selo lá para ser aberto, e ninguém pode abrir. Por quê? Porque João até chora, né? Por quê? Porque ninguém é digno e só o Cordeiro vem e pode abrir. Então ninguém é. Porém a exortação dele é para que nós, né, procuramos esse alvo, seguir esse exemplo que é Cristo. E ao saber que a necessidade, termos essa consciência da necessidade de Cristo, nós nos tornamos justos, né? Por sabermos que nós precisamos dele, aceitarmos, né, que nós precisamos dele. E ele aqui fala sobre as concupiscências da carne, né, as paixões e tudo que cerca, né, o ser humano em todos os, né, porque alguns ficam pegando algumas partes, algumas coisas, alguns gênero, e não, todos estão destituídos da glória. Se não pecam por uma coisa, pecam por outra. Talvez só a consequência que é diferente, como um crime, mas todos pecam e todos estão destituídos da glória, e só através de Cristo, através da graça dele, da misericórdia dele, podemos chegar. E sempre nessa coisa da humildade, da sabermos que nós precisamos dele, e falar: Pai, errei hoje de novo, hoje foi um dia difícil, eu cometi vários equívocos, mas me ajuda, porque eu não dou conta, eu não tenho suficiência em mim, nenhuma, eu sou, né, criado à sua imagem e semelhança, eu sei, e graças te dou por isso. Porém, ao desobedecermos lá no Éden, nós colocamos o mal dentro de nós, a semente, né, Caim e Abel ali, a semente do bem e do mal. Então nós temos essa semente do mal, e só através da pessoa de Jesus Cristo nós podemos conseguir, né, ser remidos pelo seu sangue. E ele ainda tem um exemplo aqui que eu acho muito interessante no livro de Judas, que é no capítulo 9, né, ele diz: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo. Olha para você ver, nós gostamos de julgar, né, de proferir juízo, ele não atreveu, ele simplesmente disse, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Olha que lição. Um anjo, o anjo aqui, arcanjo Miguel. Você sabe a patente do arcanjo desse, o peso, né? Ele estava contendendo ali com o próprio diabo. Então imagina o nível de poder dele. E mesmo assim ele não proferiu nada de infamatório, né, de juízo contra ele. Ele simplesmente disse: o Senhor que te repreenda. Então nós devemos também
orar pelos nossos irmãos e pedir quando eles nos forem duros com nós, que o Senhor que o repreenda, o Senhor trate com ele, mas sempre em amor, né? Como o Pai teve por nós, nós tenhamos pelos nossos próximos, pelo nosso próximo. Que Deus nos dê essa felicidade. Amém?